Olá, estamos começando aqui nosso bate-papo de hoje, dia 3 de janeiro de 2023, e eu tô com um jovem aqui hoje, que tem idade para ser meu filho. Olha como eu tô novo, né, mas bem conservado. Tem idade para ser meu filho, filho de um amigo, e que eu sei que é um jovem que vai fazer a diferença nesse país, nesse Brasil e na vida de muitos outros jovens. Então, Amém. tô aqui hoje com Patrick Volpe. Patrick, E aí, bem-vindo. Bispo, toca aqui. Bispo Tamo Ricardo. junto. Feliz ano novo pra você, sua família, pessoal que tá aí. Feliz ano novo 2023. Começamos bem, né? Começamos bem. Podcast já, Já? bate-papo. É isso aí, vamos trocar essa bola aqui. Legal, e boa. eu tenho certeza que vai ser bênção. Ó, Sim. vou pedir para você que está assistindo agora fazer um favorzão. Pega o link aqui do nosso bate-papo, compartilha com o maior número possível de pessoas. Por quê? Porque eu sei que esse bate-papo vai acrescentar muito na sua vida. Boa. Eu sei que tem muitas pessoas que precisam ouvir o que o Patrick tem para dizer. Aquilo que o senhor fez na minha vida, né? É eu isso não aí. Eu falo, eu não tenho tanta coisa boa pra falar. Tem coisa boa. Mas Jesus fez tanta coisa que aí saem coisinhas boas, né? Com certeza. Então, Mas divulga aí, né? pra todo mundo. tudo fica bom quando ele entra, né? É verdade. Quando ele entra, aí tudo fica Então bom. já pega aí, como o Bispo disse, pega o link, manda pra todo mundo, pega também o caderninho, pipoca, água, vamos ficar sentado aqui, senta no sofá da sua casa, Põe na liga o TV, som, põe já na fica TV. à vontade. Você tá de férias, pô. Você tá É de isso férias, aí. começo da semana, não vem dar desculpa, né? É isso aí. Esse Então, horário agora já tá relaxadinho, tá de descansando. boa. Pô, arzinho, ó, É. na praia eu tô, meu Deus, bora. Bora lá. Patrick, você tem uma história com Itanhaém. Tenho. Fala aí pra nós, como é que é a sua ligação com essa cidade abençoada aqui? Ela é curta, mas aconteceu, né? Então, vou começar um pouquinho da minha história. Eu sou um jovem bem velho, mas jovem. Eu tenho 20 anos. Uau, Eu mas sou novinho. é novinho. Mas assim, é uma história bem longa. E eu falo, né? Começou em Itanhaém porque os meus pais eram casados, moravam aqui. E quando eu tinha 3 anos de idade, 3, 4 anos, meus pais se divorciaram. Então eu vivi uma temporada de 3, 4 anos aqui em Itanhaém. Era muito pequeno, não lembro de muita coisa. Eu lembro de poucos relances, assim, muito pouco. Mas eu fiquei uma temporada aqui. Mas de vez em quando você vem pra Itanhaém... Depois na minha infância, assim, ao decorrer, vinha pra cá. Mas assim, então eu morei 3 anos aqui. Era bem pequeno, não lembro muito. Daí meus pais se divorciaram, minha mãe foi pra São Paulo. E aí eu e meu irmão, o Thierry, que é o irmão mais velho, ele foi também. Aí a gente ficou morando lá em São Paulo a minha infância. Então na infância, eu passei esses 3 anos aqui. Depois fui morar lá em São Paulo com a minha mãe. Que lugar lá em São Paulo? A gente morou... Zona Sul. Zona Sul ali, estudava por ali também. Ah, legal. Era onde morava perto da minha avó, morava todos os meus amigos também da escola. Porque quando eu mudei, já entrei numa escola lá, daí cresci lá. Cresci na região da Zona Sul. Também, É? Zona Que Sul lugar? Ipiranga. Ipiranga, a gente era ali perto do shopping Interlagos, né? Ah, tá, já é Ali Zona perto Sul, do Zona Boa Sul Vista, mesmo. Então a gente morou ali e eu fiquei pouco tempo aqui em Itanhaém. Mas como meus pais se divorciaram, eu vinha pra cá às vezes pra ver meu pai. Então legal. assim, eu não era todo final de semana venha pra cá, porque também já quero confessar que não sou do surf. Não surfa? Não sou do surf. Não pode ser. Meu irmão é do surf. Seu irmão eu sou é? do futebol. Ah, então legal. eu vinha aqui pra cá às vezes quando tinha aniversários ou quando meu pai chamava, mas era bem pouco. Era bem pouco porque como eu era muito pequeno, eu sempre escolhi o braço da mãe, né? É lógico, é escolhi normal, da mãe. né? Não Normal. que meu pai tá aqui, então ele vai sentir tem que ciúmes. falar bem dele, Tem que falar tem que bem do falar meu bem pai, dele. senão ele sente ciúme. Mas eu ficava mais com a minha mãe, então na infância. E aí foi indo, legal. morei aqui essa temporada. E sua mãe era convertida? Tinha alguém convertido na família? Não. Então, muitas pessoas perguntam, né? Você nasceu em lar cristão? Não nasci em lar Não cristão. nasceu. Não. Minha mãe e meu pai, se eu contar a história de como eles se conheceram aqui, não é legal. Mas eles se conheceram de uma maneira assim, bem festa, mundo, essas coisas. Os dois não conheciam Cristo, minha família não veio de um lar cristão. Então, eu cresci na minha infância sem nenhuma base cristã. Olha só. E aí, a minha mãe, com esse divórcio, ela teve alguns... queda, pensei, teve um divórcio, separou, então ela começou a fazer faculdade. E ela não tinha faculdade, então quando ela tinha uns 27 anos, ela começou a faculdade. E aí ela começou a receber aqueles convites que a faculdade dá pra você. Então, começou a receber convite pra ir pra festinha, barzinho, essas coisas. Ela não era cristã. Então, na minha infância mesmo, eu tive uma infância, eu falo, conturbada. Porque minha mãe passou por uma dificuldade e ela trazia essa dificuldade pra casa. Dentro de casa. Então eu via, minha mãe sabe disso, isso daqui eu abro de boa. Eu via minha mãe muitas vezes com bebida em casa.
Eu via a minha mãe muitas vezes falando muita coisa que, pô, nenhuma criança deve ouvir em querer tirar sua própria vida. Então eu cresci num ar conturbado. Mas ao mesmo tempo eu tinha os meus amigos da escola, eu fazia o Mas futebol. isso em algum momento te levou também na juventude pra bebida? Não muito. Então, vou continuando pra entender. Então, até os meus 11 anos, foi isso. Foi vendo guerra. Passando por guerra. Era guerra, porque, pô, pensa, eu lembro de uma cena específica que o meu irmão dando banho na minha mãe. Minha mãe chega bêbada em casa. E ela é jovem. Minha mãe tem 43 hoje, 45. É jovem. É nova. Então, ela era muito nova. Ela tava aprendendo a ser mãe. A ser mãe, né? Entendeu? Então, eu também não culpo ela por nada. Mas, quando eu tinha 11, 12 anos, ela tava no ápice, assim, de tipo, já deu pra mim. E ela falava, meus filhos não merecem isso. Eu não mereço isso. Já deu pra mim. Vamos matar. Vamos resumir assim. Uau. E aí ela falou com a minha avó. E aí entra. A minha avó se converteu durante o processo, a mãe dela. E ela foi aquela crente bem fervorosa que ela pegava a minha cueca e banhava no óleo. Olha minha só. avó era aquela avó, assim, depois que ela se converteu, vó crente. Crente mesmo. Assim, eu ia falar até onde ela ia, mas ela ia na igreja e meu irmão, você via de tudo lá. E aí ela cresceu, vou até falar, na Universal. Então era aquela guerra, ela cresceu nisso, a vida dela mudou. E aí minha mãe falou assim, não, eu vou me matar. E minha avó, bem ousada, ela falou assim, tá bom, vem antes na igreja. Daí minha mãe falou assim, não, então eu quero que o seu Deus me mate. Pronto, Uau, abriu a porta. Forte, hein? Não, então eu quero que o seu Deus me mate. E aí, minha avó falou, Matou, perfeito, né? perfeito. Matou o velho homem. Vem na igreja que você vai morrer. E aí ela foi, eu tinha 12 anos, e aí ela conta pra gente, pra mim, pro meu irmão, pra família, que quando ela foi lá, ela sentiu um amor tão forte que convencia ela de largar as coisas. No primeiro dia. Então, eu acredito sim em curas que demoram o tempo, mas eu acredito também no milagre da cura instantânea. E aí, então, minha mãe, viciada em álcool, viciada em cigarro, ela tinha esses problemas muito fortes. Do dia pra noite, ela foi tentar experimentar uma lata de cerveja, ela falou que quase vomitou. Uau. Ela sentia nojo. Ela foi fumar um cigarro, ela queria vomitar. Foi uma libertação instantânea. Assim, o Senhor Jesus brilhando na vida dela. E aí, ela começou a ver que não fazia mais sentido, começou a se aproximar de novo da minha mãe, e aí ela começou esse processo de caminhar com Jesus. Isso eu tinha 12 anos. Mas lembra, passei por uma infância conturbada. E aí, traumática. E você fala, isso acrescenta na vida do adolescente? 100%. Total. 100%. Aquilo que você vê na infância marca tudo. Pode até ver que tem coisas específicas que te marcam. Tanto coisas boas, adultos hoje que ainda tem sequelas do que foi a sua da infância, né? Porque é os primeiros contatos, né? Não conseguiram se libertar, se destravar disso. Exato. Trazem traumas até hoje. Exato. Então foi esse primeiro contato, assim, que minha mãe... que eu tive com a minha família, na verdade. E aí minha mãe recebeu esse amor de Jesus, foi liberta. E aí começou o processo dela de levar o meu irmão. E aí meu irmão, e aí eu falo, né? Eu tinha muita raiva da minha mãe, ciúmes, porque, pô, tudo acontecia e eu achava que a culpa era minha. E aí eu falava, pô, o problema sou eu. Só que, pô, eu amo minha mãe. Então, quando ela chamava a gente pra ir no mercado, eu ia. Quando ela chamava pra estar perto, eu ia. Porque, pô, minha mãe. Lógico. E aí ela começou a chamar a gente pra ir pra igreja. E aí eu comecei na igreja com ela, e ela botou a gente na luta da igreja. Daí eu com 12 anos comecei a ir um pouco na Universal junto com a minha mãe. O meu irmão também, meu irmão se engajou já 100%, porque meu irmão ele sempre foi paz e alegria. Ele tem mais idade que você? Ele tem 6 anos mais velho. E ele, por ver também essa infância, ele nunca foi do álcool na adolescência, nunca foi de fumar, essas coisas. Ele sempre já era um menino do bem. Ele sempre viu que aquilo fazia mal pra casa, então ele não ia ingerir. Ele foi muito sábio. Sabedoria de Deus ali, desde o ventre. Deus já foi protegendo ele. né? Então a gente se envolveu na igreja, luta, daí vai nos cultos, grupo de jovens. E aí eu comecei a ir frequente. Só que aí, nesse meio período, a gente teve uma dificuldade financeira na família. E aí, com essa queda, eu tive que sair da minha escola. E aí eu fui pro colégio público. Do dia pra noite, tipo assim, de um ano pra cá, eu fui pro colégio público. E aí, isso, meio que eu conheci uma outra realidade. E aí entra.
Ah, Patrick, aquela blindagem que você tinha... Era tipo particular. E aí vocês falam, nossa, Patrick, é diferente. Sim, é totalmente diferente. Então eu estudava no colégio particular, e aí eu morava num apartamento, daí teve problemas familiares, porque o meu pai sustentava a gente, tudo mais, só que ele acabou passando por umas dificuldades, e aí influenciou na gente. E aí o que aconteceu? Eu fui pro colégio público, saí do particular, fui pro público e fui morar com a minha avó durante esse período. E aí no público, eu comecei a ter contato com umas pessoas um pouco mais pra frente. Um pouquinho mais, não que tipo assim, ela muito louco, porque eu tava no 7º ano no público, eu era muito novinho. 14 anos. Eu tinha 14, 13 anos, exato, 13, 14 anos. E aí eu comecei a ir em shopping, e aí lá em São Paulo tem um rolezinho do shopping. Então eu ia de sexta-feira no shopping, eu comecei a ir também na igreja, mas ao mesmo tempo comecei a sair com os meus amigos. Era o crente, um pé na igreja e não era o crente certinho. Não, era aquele crente, tipo assim, eu gosto de Jesus, mas eu gosto de ir no shopping com os meus amigos. Quero viver isso aqui. Exato, queria estar com os meus amigos. Que é aquele negócio, não pega nada, não tem problema nenhum. Só que eu era muito criança. E aí entra, na igreja que eu ia, eu não tinha tão forte o acompanhamento. Eu tinha só, né, esse lugar de estar no ambiente. E aí foi que eu era bem rebelde. Como assim bem rebelde? Eu não era uma pessoa fácil de lidar. Eu sempre falo, eu sou bem extremista. Quando eu quero muito. Quando eu não quero. E agora, quando eu quero os dois, eu dou um jeitinho. Então, eu queria ir na igreja pra agradar minha mãe, mas eu também queria estar com os meus amigos. Queria viver aquilo. Porque me ajudava na minha infância. Porque eu era gordinho, eu tinha muitos traumas de adolescente. Então, meus 13 anos eu fui crescendo assim. Então, pra gente recapitular aqui. Com os 12, minha mãe aceita Jesus. A vida dela começa a transformar. Leva o meu irmão, me leva de tabela. E eu começo a ter esse contato, esse primeiro contato com o ambiente. E aí teve um momento específico no Fornalha, não sei se já ouviu falar do Fornalha Tour. Não. Do Dunamis, na época que era Laura Sogueles, Rodolfo Abrantes, Zoe Lili. Eles estavam fazendo Fornalha Tour, né? Era Fornalha Tour? Era. Fornalha Tour. E aí eles estavam rodando sobre alguns lugares e minha mãe viu o testemunho do Rodolfo Abrantes, se identificou. Testemunho forte, Testemunho forte, se identificou. Cara, minha mãe cheia de né? tatuagem também. Minha mãe Identificou tudo. Fisionomia, tudo. Fisionomia, físico, história, né? A história. Sim. Conectou e aí ela falou, quero ir nesse Fornalha. E aí foi quando eu fui nesse Fornalha. E aí, nesse Fornalha, eu achei algo diferente. Porque eu vim da Universal e eu falei, nossa, um louvor diferente. Uma parada mais densa. Você se sentiu mais incluído. Mais incluído, nem só isso, mas é diferente. São dois caminhos que levam pro rei, mas são duas vertentes diferentes. Então, uma eu tava acostumado a ver apagar as luzes e os demônios gritar, e a outra eu tava acostumado a ver o louvor. O louvor forte, muita gente chorando. Impactou. E aí eu do nada lembro que eu comecei a chorar também. Do nada, chorava assim, porque vinha um amor denso na adoração. E aí, Laura Sogueles no ápice, Rodolfo Abrantes, os caras voando. Meu irmão, era óleo saindo pra todo lado. E aí eu lembro que eu chorava e teve... Nessa época que eu recebi, isso eu não falo muito, mas uma pessoa olhou pra mim, botou a mão na minha cabeça e falou, você tá recebendo uma influência para toda uma geração. Daqui 7 dias você vai se conectar com os maiores youtubers da sua geração. Isso, e você acha que ali foi sua conversão? Ali foi quando eu vi que Deus existia. Ali foi real. 7 dias depois, porque eu tava numa matinê. Matinê, sabe o que é matinê? Sei. Tá ligado? Matinezinha. Já fui, antiga. Matinezinha. Eu era da matinê. Eu tava numa matinê. Faz tempo. Eu tava numa matinê. Você me complica, Patrick. Não, mas velho homem. É brincadeira. E aí eu tava nessa Fui muito. Matinezinha, né? E aí fui. Nessa que eu fui, eu tava com os youtubers que tava mais em ascensão na época. A galera que lotava Parque Ibirapuera, os tops do shopping, eu tinha contato com eles. E aí, eu tive um contato tão forte com essa galera que eu lembrei da palavra que eu recebi. 7 dias você vai se conectar com a galera. Uau. E já no dia eu dormi na casa de um deles. E aí, pegou. Do nada. Entrei na graça dos caras. E aí, eu sempre fui gordinho engraçado. Sempre fui gordinho. Eu me destacava por ser gordinho. E me destacava porque também era extrovertido. Engraçado. Então eu sempre fui resenha, conversava com todo mundo. Tanto com o tiozinho da limpeza, tanto também com a tiazinha que me dava o boletim, com todo mundo. Todo mundo, eu era amigo de todo mundo, sempre fui muito extrovertido. E aí me conectei com eles e aí eu falei, nossa, velho, eu lembro daquilo, Deus existe. Não só porque mudou minha mãe,
mas também porque falou algo Porque pra mim aconteceu. aí na tua vida você começou a ver, né? Não, porque eu vi, caraca, a moça falou, aconteceu, só pode ser Deus. E aí entra, todo mundo queria andar com aqueles caras naquela época. Todo mundo. Qual é a chance de um gordinho sentar com os caras e os caras gostar? Nenhuma. Só que aí comecei a ser amigo e tudo mais. E aí veio um outro convite. Continuei indo na igreja. Minha mãe começou a transicionar de igreja. Ela começou a ir pra Zion, que era a antiga Monte Sião. Isso eu tinha 13 para 14 ainda. Foi tudo em um curto período rápido. E aí tinha um retiro de Páscoa. E aí, eu já tava me conectando mais com essa galera, já tava mais perto dessa galera, então eu tava indo no ambiente da igreja, mas também já tava indo pra mais festinhas, tava me conectando com a galera popular, então eu comecei a gravar uns vídeos com a galera, não participando, mas tipo, deixa eu te ajudar, eu seguro sua câmera, deixa eu ajudar, deixa eu andar com vocês. E aí comecei, e aí veio a oportunidade de eu ir num retiro de Páscoa. E meu irmão, já mais engajado na igreja, ele já tava bem mais do que eu. E aí eles me chamaram. E eu lembro que eu não queria. Porque no dia ia ter uma festa. Não, no dia ia ter uma festa. Eu falei, eu não vou. E minha mãe, você vai? Eu já paguei. Paguei, cara, vai todo mundo. E foi o último retiro da Monte Sião de Páscoas. Nunca mais, de Páscoa. Nunca mais houve. Foi o último. E nesse último, minha mãe já orava por mim. O meu irmão já orava por mim. Era a mãe do Theo? Era a Zion, Monte Sião. Monte Sião inteira. A pastora Sara tava lá também. Eu lembro que tava bastante gente. Foi em 2000. Sei lá. 2016. 17, 19, 20, 21, 22, 6 anos atrás. 6, 7 anos atrás. 6, 7, isso. Eu tinha 13 anos, isso. E aí, nesse dia, minha mãe e meu irmão orando por mim já faz tempo, meio que, ele tem que pegar, ele tem que aceitar Jesus. Eles estavam percebendo que você tava escapando um pouco. Tava percebendo porque eu tava rebelde. Porque eu sempre fui aquele que, tipo assim, você nunca cuidou de mim, eu vou me cuidar. E agora com o YouTube... 13 anos, em ascensão, todo mundo me aceitando. Não, já sou bambambam. E aí fui nesse retiro de Páscoa e foi quando eu fui curado de uma dor de cabeça. Nunca tinha passado por essa experiência. Eu lembro que eu levantei a mão, orou por mim, a cura aconteceu na hora, a dor de cabeça passou e eu chorava. E aí eu lembro que eu falei, eu quero aceitar Jesus. Aceitei Jesus. Ali eu fiz a oração de confessar Jesus como Senhor Salvador. E eu chorava. Saí, nessa que eu saí do quarto... saí do culto, eu fui pro meu quarto. E aí, eles estavam numa rodinha. Eles falaram, Patrick, entra nessa rodinha. Eu falei, quê? A gente vai orar por você. Mal sabia eu que era pra receber o batismo com o Espírito Santo. E aí, eu tava na rodinha, do nada eles começaram a orar numa língua. Eu não sabia o que era. Não sabia nada de Atos. Não sabia nada. Eu só sei que do nada eu caí pra trás e falava, chorando horrores. Do nada eu caí no chão. E aí a galera, seu irmão foi pego, zoando meu irmão chorando, seu irmão foi pego, Espírito Santo. E eu não lembro, só lembro que eu caí, eu não sabia o que estava acontecendo, o Espírito Santo habitando dentro de mim. E aí ali eu fui batizado no Espírito Santo. Daí eu dormi, acordei, minha mãe ia ser batizada nas águas. E aí ela falou, consegui pra você também cedo. Eu falei, fechado, 3 em 1. Em menos de 24 horas. Já tinha feito a obra. Aceitei Jesus. A vida foi transformada. E aí já batizei nas águas, aí foi o testemunho da igreja. E aí subi no palco, meu irmão compartilhou, eles já oravam por mim 1 ano. Testemunho da igreja, Patriquinho com Jesus, uau. Glória a Deus, 13 anos. E agora pergunta, e a galera do YouTube? E aí entra, eu tinha 13 por 14. Eu falo, foi uma confusão. E agora, Senhor? Porque aí virou conflito, né? Virou conflito. Interno, né? Outro estilo de vida. Exatamente. Só que aí entra. Você conhecer Jesus, aceitar Jesus, não significa nada. Exato, porque tem a parte da intimidade. Exatamente, o caminhar, né? O caminhar com ele, a intimidade. Então, eu era aquele crente que vivia Jesus dentro da igreja. Eu lia minha Bíblia na igreja. Entendi. Eu ouvia a Bíblia da igreja. Fora dela, a igreja de segunda-feira, que falam muito, ouvi um louvor até, mas tipo assim... Você tinha a sua vida ali... Sexta era festinha. Mas sábado e domingo, culto de jovens, depois festa, depois domingo igreja. Eu era tipo esse crente... Aqui vamos falar na linguagem da galera que vai me identificar. Crente bumbum quente. O que é o crente bumbum quente? É aquele cara que gosta dos dois. Ele gosta tanto da igreja como também gosta da festa. É do lado e do outro. Eu vivi isso. Eu acho que isso é um pouco da nossa... Eu acho que assim, como eu também não fui criado dentro da igreja, fui criado no mundo, né? E tive várias experiências fora da igreja. Então, também, você está falando, me conecta muito com a sua história, porque eu também vivi isso, né? Sim. Tava na igreja, mas final de semana... Festinha. Naquela época tinha toco, overnight...
Não, isso aí não é da minha época, não. Eu sou mais novo. Tinha Toco, Overnight, tinha Contramão, tinha vários lugares em São Paulo, né? Aí tinha as matinês lá no Juventus, Atlético, tinha os bailinhos e tal. Os clubes tinham. Isso tinha bastante. E eu acho que é legal a gente falar isso, porque tem muito jovem que está assistindo agora que também acaba indo para esse caminho, né? Sim. Pô, tá na igreja, mas também não quer abrir mão da galera. E às vezes fala, não é que o cara nem gosta da festa, mas ele gosta de estar com os amigos. Exatamente, ele quer ser aceito, ele quer estar incluído em alguma coisa, ele né? Ele quer ter a tribo dele e falar, exatamente. Aqui é a galera que me ama e me entende. Só que no final ninguém se entende ali, é um é louco que o outro. Então, é isso. É exatamente isso. E eu vejo também que acaba acontecendo, Patrick, que algumas igrejas, né, isso é uma questão até para quem tá, de repente um líder está assistindo a gente nesse bate-papo nosso, pensar nisso. A importância do líder também fazer essa junção dos jovens, ter um trabalho específico com os jovens, porque senão o que acaba acontecendo? Se esse jovem ele não encontra na igreja isso, ele vai procurar em algum lugar e ele vai achar, né? O mundo e ele vai achar, o mundo vai tudo. abraçar, né? Então a gente tem que ter esse olhar, tem que ter essa visão, tem que se abrir realmente para fazer um trabalho, né, com essa idade, com pré-adolescente, adolescente, vamos pôr dos 12 anos, 17, exatamente. Que hoje a galera tá crescendo um pouco mais e principalmente quando entra numa faculdade, né? Porque aí depois é um outro mundo que se abre, mundo, né? E só pra gente já ir pra esse ponto, pra conversar um pouco disso, o que Jesus fez, só pra terminar, então vivi dos 13 até os 15, crente do bumbum quente. Essa é uma dicotomia. Eu vivia dos dois lados, era bem assim, triste, porque a galera da igreja via eu querendo, só que também via querendo Jesus e via eu querendo o mundo. E aí eu comecei a ganhar muita faminha. Então eu comecei a participar de um canal de 500 mil de inscritos. Daí o canal bateu 1 milhão, daí o canal pegou patrocínio, daí eu não era mais cameraman, eu era protagonista, eu era goleiro, eu andava com a galera, então... É mesmo? Eu fui o cara que, tipo assim... Os caras investiu, deu certo e eu comecei a andar com a galera. Então, quando você não tinha nada, só dores, e você começa a ter essas coisas... Um afago, né? Eu começo a me apegar a elas. Eu começo a me apegar a essas coisas. Por mais que Jesus é tudo, hoje eu sei que Jesus é tudo na minha vida... A maturidade hoje te faz entender isso, Hoje me faz entender, mas naquela época, tudo pra mim era os meus amigos, o dinheiro que eu ganhava, a fama que eu tinha, as mulheres que eu também tinha. Era tudo. Por quê? Tudo que o adolescente quer. O conjunto, né? O conjunto. Festa, os amigos, fama e mulher. No caso da mulher, o homem bonitinho. É o que o adolescente quer. E aí, então eu tinha tudo que todos queriam. E aí, fala aquela música, né? Quem já pisou no Santo Santos, em outro lugar não sabe viver, né? Não sabe viver. E aí, toda vez... Então, eu parei de estudar no segundo colegial. Eu fui uma pessoa bem rebelde. Daí... Eu fui num culto, numa igreja... eu fui num acampamento. Nesse acampamento eu ouvi o Espírito Santo falando, larga tudo. Eu falei, não sei. 2018. Uau. Não sei. Será que eu largo tudo? Vou largar. Anotei pra largar. Chego em São Paulo e recebo um contrato ainda maior do que eu tinha. Na hora, meus olhos brilharam. Esqueci aquilo que Deus falou. Assinei o contrato. Parei de estudar. Fui morar sozinho, com 15 para 16 anos. Meu Deus. Comecei a ganhar o dobro de dinheiro. Comecei a estar com 2 milhões e meio de inscritos no canal, patrocínio. House, tava estourado. Daí eu assinei. Nessa eu vi eu assinando meu próprio poço. É mesmo? Você tem tudo. E aí foi quando eu desviei da igreja, desviei pesado. Porque o meu líder chegou, e líder sabe, porque ele falou assim, Patrick, você quer pecar, meu irmão? Peca gostoso. Mas não vem ficar falando que você tá amando a Jesus, que você pode até querer, mas as suas atitudes... Não usa a igreja como escudo, né? Exato. O seu entretenimento. Cara, você quer pecar? Vai lá. A gente vai continuar te amando, Jesus vai te amar, mas saiba que esse não é o caminho pra você. E aí eu falei, quer saber, rebelde? Não preciso de vocês, já tenho Jesus, já tenho a minha fama, tenho tudo. Fui. E aí foi o ano de 2019. Tinha tudo, mas eu não tinha nada. Por quê? Eu tava com 16 anos. Volta o vazio de novo lá dentro, né? Voltava, eu tinha tudo porque todo mundo que eu queria conversar eu tinha. Eu falava. Eu tava vendo hoje. A galera mais top do YouTube eu tinha acesso. Mais top, tipo assim, a galera do Podpah. Eu era amigo dos caras. Eu trabalhei com o Cocielo quando eu tinha 16 anos. Uau. Ele me chamou pra gravar pra ele. No meu Instagram. Qual é a chance? Uau. Tipo...
Eu tinha muito esse pico de... Do nada, e aí entra. Lembra Mas da isso palavra também que eu recebi? tudo pra te roubar, né? Pra me roubar, mas lembra da palavra que eu recebi? Tô te dando influência. Deus vai te levantar pra uma voz pra geração. Amém. Só que eu não tinha maturidade. Exato. Tem um tempo, né? Eu não sabia como fazer. Hoje, graças a Deus, eu sou grato por onde Deus me tirou. E eu também sou grato por tudo aquilo que eu vivi, porque com 20 anos eu sou outra pessoa. Sou outra cabeça. Mas voltando lá, 2019, tive uma queda, fiquei doente, peguei mononucleose pós-Porto Seguro. Talvez alguns vão se identificar. Porto Seguro é aquela viagem de não com a mononucleose, mas com o Porto Seguro é a Forma Turismo, que faz essa viagem de formatura. Eu fui como participante, então os caras pagando pra mim. Chutei a barraca, chutei o balde longe, meti o louco, tocou o terror. Voltei. Nessa que eu voltei, eu fui pro hospital. Nessa que eu fui no hospital, eu ouvi uma voz falando pra mim: eu tô abrindo seus olhos hoje. Tô te dando mais uma chance. E aí eu falei: mãe, eu preciso voltar pra Jesus. Jesus tá me chamando. Jesus tá me chamando, eu preciso voltar pra Jesus. E aí entra. Todo dia quando eu ia dormir eu ouvi uma voz: você não nasceu pra isso. Você não nasceu pra isso. Eu não conseguia mais pegar as mulheres felizes. Eu não conseguia mais ir pras festas felizes. Por mais que era momentâneo, no fundo ficava essa voz: você não nasceu pra isso. E os meus amigos até falavam: pô, eu já não era tanto de beber. E aí fala: eu era de beber? Nunca dei PT, nunca fui de beber. Só gostava da farra pra suprir minhas feridas. Pra poder, pra de suprir alguma e forma, tá com a galera e a galera me vê. Sanar a lacuna que tinha na tua alma, né? Então nunca fui. E aí os caras falavam: Patrick, mano, você não é, quando você bebe, você não é isso. Tentaram me puxar, só que eu, não, tô de boa. Mas daí eu ficava ouvindo: você não nasceu pra isso. E aí era o Espírito Santo. Aí você tá ali, aquele ambiente já não conecta mais com você, não conecta. E aí na maca do hospital eu falei: eu preciso voltar pra Jesus. Minha mãe já falou: eu já sabia que você ia voltar, orava por você. Minha mãe se tornou intercessora nata. E aí quando eu falei: quero voltar, como eu vou voltar? Pô, velho, eu briguei com a igreja, tô um ano afastado. Ia na igreja, mas tipo, me escondia. O que eu vou fazer? Daí apareceu um acampamento, o mesmo acampamento do ano passado, onde Deus falou pra mim largar tudo. E 3 dias depois que eu saí do hospital. Que oportunidade, hein? Daí eu lembrei: segunda chance, tô te dando mais uma chance. Fui nesse acampamento no mesmo lugar, chorava horrores, me reconciliei com meu irmão, com a minha família, fui quebrantado, arrependido. Cheguei no pastor Theo: eu quero mudar minha vida, eu não aguento mais, eu não consigo. Chorando, mas quebrantado, verdadeiro. Ele pegou assim, ó, eu lembro até hoje. Me pegou, batia no meu peito: é você, Deus tá te chamando. Pô, Deus tá te chamando e tal. Vamos conversar. Essa semana vem no meu escritório. Eu tinha 17 anos. E aí eu fui. E aí, depois dessa sessão, teve outras sessões. Daí o Espírito Santo falou: larga tudo. E eu falei: senhor, mas e aí? O que eu vou fazer? Os caras pagam minha escola. E o contrato? Tinha tudo. O que eu vou fazer? Tua vida dependia financeiramente. Exato. Não, eu ganhava dos caras. Então o que eu vou fazer? A escola que eu pagava era R$4.600. O que eu vou fazer? E aí eu falei: tá bom, se você tá pedindo pra eu largar tudo, abre uma porta pra mim. E aí foi quando o Theo me chamou pra ir pra sala dele. E nessa que ele falou assim: ó, o Espírito Santo falou pra eu te falar pra você largar tudo e sair da sala. Eu falei: quê? Ele: sai da sala. Saí, espera 5 minutos lá fora. Sei lá o que ele fez. Voltei. Ele falou assim: ó, tá vendo tudo isso daqui? Daí eu tava vendo a Zion, né? A Zion já tava crescendo. Uhum. Tô. Tá vendo o Dunamis? Tô. Saiba que a gente não precisa de você. Daí eu falei: tá, dele, mas Deus tá te chamando. A gente não precisa de você, Patrick, mas Deus tá te chamando. E pra isso você vai ter que largar tudo. E a gente vai te dar uma bolsa na escola e você vai vir morar com a gente na República. Uau. Deus abriu uma porta. Foi acolhido, né? Fui acolhido. E aí, então, nesse processo, comecei a ser curado. Então, eu falo, a minha não foi uma cura instantânea. Porque eu vivi muito nas festas. Então, de 10 festas... Mas eu creio que Deus permitiu, né? Até para que você depois não precisasse olhar para trás e falar: pô, não vivi. Não, viveu. E você sabe que é ruim. E hoje tem esse testemunho para contar, né? E aí hoje eu sou bem radical. Mas daí, de 10 festas, eu comecei para 3... para 2, daí fui sentar com a galera do canal. Foi um processo onde eu falei: Deus, só deixa as portas abertas pra mim, por favor. Se o Senhor me colocou aqui, eu lembro daquela palavra você da falando, profecia. Eu lembro, se você me colocou, deixa as portas abertas, que em algum momento, quando eu estiver bem, eu volto. E aí eu lembro que os moleques, quando eu fui desligar tudo, eles: saiba que as portas estão sempre abertas pra você. Você é família, Patrick. Você cresceu com a gente. Você é nosso irmão.
você é família. Até hoje eu falo com os caras. Olha só. Até hoje, tipo assim, eu converso com os caras me chamam pra sair, agora eu não vou pras festas, mas digo sair pra comer, sair pra jantar um japa. E no japonês. E tipo, jogar um FIFA, até campeonato de futebol hoje eu jogo com os caras que ele fala, você é o nosso orador oficial do time, tá ligado? Então hoje Deus fez tudo novo, mas... E aí eu falei, fechou, voltando um pouquinho em 2019, tive esse processo, 2020, fui morar lá na casa, Descend, provavelmente você sabe do Descend, fui no Descend e aí começou a eu voltar para Jesus Real. Então, do final de outubro de 2019 até hoje, 2023, Deus mudou minha vida, assim, outros processos. Mas aqui, a gente ficou 35 minutos 40 só falando do meu testemunho. Eu não sei quanto tempo nós estamos aqui, quanto tempo? 36 minutos. Pouco tempo ainda. 36, só falando do meu testemunho, mas foi isso. Vivi essas coisas, muito novo, muito novinho, e Deus... me resgatou. Eu acho que isso aí começou um novo Patrick. Um novo Patrick em 2020, em janeiro. 2019 tava meio capengando, ano novo, mas tava querendo. 2020, um novo Patrick. Daí faz 3 anos agora, graças a Deus. E isso que você tá falando, Patrick, é legal falar, porque assim, como você, muitos jovens estão vivendo também essa dicotomia, um pé na igreja, um pé no mundo. Cara, você que tá vendo isso aqui, esse bate-papo, pensar o seguinte... eu sei que às vezes você na tua emoção, na tua carne quer viver isso, acha que precisa disso, mas de verdade não precisa, né? Porque o que vai saciar mesmo a sua necessidade, o que vai saciar esse vazio interno que vai ser preenchido, só realmente Jesus, né? Ele é que preenche esse vazio. O problema é que a gente acaba não preenchendo porque quando ele preenche, a gente vai lá, abre e deixa vazar o gás, né? Deixa vazar tudo de bom que Deus colocou na gente para se misturar com um monte de coisa. Na verdade, o mundo precisa da gente. Exatamente. Não somos nós que precisamos do mundo, né? É o que eu falo. Então, e posso falar, é divertido. Eu sei que a galera que fica nessa... E hoje, líder de adolescente, o que eu mais recebo é como vencer a inconstância. Hoje, na minha época, que foi agora, 4 anos atrás, não era todo mundo que era famoso. Todo mundo ficou famoso na pandemia. Exato. Na pandemia, a maior galera estourou. Na minha época, que é até estranho falar na minha época, mas eu falo, há tempos atrás... Não, é porque a geração de vocês é uma velocidade muito absurda, rápida, né? 16 anos hoje tem um monte de moleque com 16 anos independente, né? É outra coisa. Sustenta a família, Quando né? eu tinha 16, era um pequeno grupo que era youtubers. Era a gente. O resto era fã nosso. Tanto que tem um monte de famosinho hoje estourado que fala, eu te assistia na minha infância, eu sou seu fã. Olha só. Tipo, eu falava, que? Hoje você que é o cara estourado ganha milho. Não, eu te assistia. Olha só. Eu estourei na pandemia. E eu pergunto pra vários, quando você estourou na pandemia? 2020. Então, na minha época, era um pequeno grupo que mandava em tudo e geral queria fazer igual, só que não conseguia. Hoje é um grande grupo onde quase todos são e geral tem acesso. Pega o TikTok. Você posta um vídeo, 500 mil, meu irmão. Pau. Bate rapidinho. Estoura. Meu, hoje é fácil. Mas como hoje que você vê isso hoje, Patrick? Assim, você acha que, de certa forma, algumas pessoas... Alguns estouram. Mas, de repente, começa também conseguem permanecer? Porque às vezes o cara tem um vídeo estourado, bombou... a gente conhece muito... Eu conheço, assim, eu poderia dar nomes, mas pessoas que... Por quase um ano foi ascensão em tudo e hoje ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe quem é. E assim... E como esse cara fica emocionalmente? Dá mal. Se arrebenta. Porque aquilo pra ele é o novo padrão. Porque é tudo muito rápido, né? Ele sobe, ele vai no pico da montanha e só que ele... Desce. Porque se você não é sagaz pra saber alimentar essa galera quando você sobe, e aí entra sagaz é tipo assim, entrar no padrão do mundo... Você tá fora. Você não se mantém. Vamos supor que eu estourei fazendo slime. Mas a galera não tá mais pedindo só slime, tá pedindo slime com dancinha. Se eu não fizer slime com dancinha... Você tá fora. Tá ficando pra trás. Daqui a pouco a galera tá pedindo slime com dancinha. São insaciáveis. Insaciáveis. Cada vez mais a galera tá pedindo. Agora, não é vídeo podcast sentado, agora é podcast cozinhando. Eu vou pôr uma mesa, a gente vai cozinhar e vai ficar num bate-papo. Fica a ideia aí, gente. Já vamos trazer hoje é assim. Não é mais a galera sentada. Eu vou fazer podcast jogando beach tênis. Mas beach assim. Tênis. Bota a câmera e vamos tenho um amigo meu que ele é multicampeão de beach tênis. O apelido dele na cidade eu não vou citar o nome dele, senão ele vai ficar muito cheio. Vai ficar muito cheio aqui no estúdio, não vai caber ele aqui dentro. Mas ele é multicampeão de beach tênis, né?
Então eu vou fazer um podcast com multi. Ele jogando. Só jogando aqui, ó. Bate bola daí, daqui, vai daqui, vai de lá e vamos batendo papo. Então, assim, voltando nessa parte, que a gente até foi de influência e fama, hoje em dia, todo mundo pode. Bota uma abóbora na cabeça e posta, você vai estar famoso. É de verdade. Ou, sendo bem sério, adolescentes, meninas, bota o shortinho. Dança, meninos, rebola. Tira a camiseta. Mostra seu corpinho. Se vende. Aí você vai conseguir o que você quer, mas não é aquilo que você precisa. Exatamente. Você vai conseguir. E como que é seu trabalho hoje para conseguir... Porque agora você, a partir do próximo ano, vai começar a liderar... 2023, hoje, estou liderando o Adolescentes do Dunamis, as escolas. Dunamis One Love. E aí entra... Nossa, do nada. Não foi do nada. Quando eu voltei para Jesus, eu fiquei 6 meses sem redes sociais. Eu fui morar 6 meses numa fazenda. Eu me desliguei de tudo. Uau. Na época que tava a pandemia, todo mundo estourando. Foi um ano meio sabático. Não, foi o ano que eu falei, eu quero me libertar. Eu preciso me desintoxicar. Eu falo que é o ano da desintoxicação. Eu precisava tirar todas as mãos que a galera colocou e deixou marcas. Eu precisava. Então, o que eu fiz? Isso, hein? Eu vou me desligar no Instagram. Eu vou morar numa fazenda. E tudo contra a minha vontade. Mas quando você aceita Jesus, meu irmão, seja bem-vindo. Não é mais sua vontade. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu queria me ver bem. Eu queria. E aí, eu comecei a ser convencido pelo Espírito. Então, 2020, eu... desliguei as redes sociais total, 6 meses. 2021, até no meio do ano 2021, fui morar numa fazenda. E aí entra, olha a minha cabeça como ficou. De um ex-youtuber de 3 milhões, eu fui pizzaiolo. Uau. Daí depois eu fui lixeiro da farm. Você acha que Deus foi te moendo? Não, ele tratou meu caráter. Porque hoje, aí entra, hoje líder... Meu irmão, o crachacinho de líder é a mesma coisa que o crachá do influencer. Exato. Não muda nada. Então, assim, e eu escancaro aqui mesmo. Porque hoje eu vejo a mesma galera que tá no mundo querendo essa ascensão, a galera dentro da igreja querendo. Do mesmo jeito, né? Então eu já falo, eu já vivi lá, eu tô aqui agora, meu irmão, eu vou te pegar, hein? Tu vai pra trás, tá ligado? Tipo assim, eu vejo que eu fui privilegiado por Deus. E aí entra. Então eu passei por esse processo onde eu fui forjar o meu homem interior, meu caráter. Patrick, você tá preparado? Não tô preparado. Hoje, pra mim, é uma luta eu assumir os adolescentes. Porque eu fui... Lembra que eu falei que eu era muito extremista? Eu vi o vídeo agora, no ano passado, em 2022, você... O Theo... Orando por você. Assumindo. Pra assumir. Mas você não assumiu em 2022. Assumi no Começou final. agora. No final, mas agora começou... Agora, a partir de janeiro agora... É que eu começo a você fazer começa a fazer o trabalho. Exato. Mas assim, é uma guerra pra mim. Porque lembra que eu falei que eu sou muito extremista? Como assim extremista? Você é radical. Você quer radical, um jeito... Radical, vamos pôr radical. Quando eu me desliguei das redes sociais de tudo, quando o Senhor falou pra mim 1 ano depois, volta, e volta pra liderança da igreja, eu chorava por 3 horas. Não vou voltar. Eu não vou voltar. Eu prefiro ficar aqui como pizzaiolo. Eu não quero mais voltar. Destruiu minha vida isso. E aí você fala... Você tinha receio de ter... Não volto. Não volto. Chorava. Eu lembro que eu ligava pra minha mãe falando: mãe, Jesus tá pedindo pra eu voltar a fazer conteúdo na internet, voltar pros banheiristas. E aí eu voltei um pouco pros banheiristas 6 meses, com outra visão, outra estrutura, criei mais conexão com eles. Mas o Senhor falando: volta. Não volta. Volta, não volta. Fiquei lutando com Deus. Voltei meio que assim. Daí o Espírito Santo falou: agora você vai abrir mão de algumas coisas lá dentro. E foi um processo. Mas... pra eu voltar, tanto pra liderança, tanto pra a exposição, chorei horas. Não queria, porque era traumático pra mim. Porque eu sei que todo poder que você recebe... Você acha que, de certa forma, aquilo te despertava um gatilho porque você já tinha não só um gatilho, vivido? mas um medo. Porque eu sei que a pessoa que tem poder dentro fora da igreja verdade. esquece. Não, é verdade, O poder Patrick, corrompe a pessoa. É verdade. Então, assim, eu fiquei com medo, porque eu tive poder com 16. Aí você fala: nossa, Patrick, você era o bambam. Não, mas na roda que eu tava, principalmente, muito, eu vou te falar que é uma diferença você com 16 receber tudo isso. Uma pessoa com 40, com 50, ela teve uma certa experiência. Com 16 é muito pior. É um tsunami de informação, exatamente, sem ter estrutura emocional. Você já não teve a estrutura familiar né, base que você merecia. Sim. Enfim, várias coisas que você não teve e você recebe tudo isso na mão. Cara, a bola tá na tua mão. Agora, você morando sozinho, independente, tendo o seu dinheiro, todo mundo correndo atrás de você.
A gente se perde. Se perde. E aí dentro da igreja, daí não é que eu era o mais concorrido, mas tipo assim, o senhor falando, ó, tô te chamando pra igreja agora, tô te chamando pra estar lá no Flow, liderando a adolescência. Eu falei, senhor, eu era youtuber. Eu bati a bola no travessão. Liderar pessoas. Liderar pessoas. Adolescente. Tá, eu não sei fazer isso. Boa. Parabéns. É aí que você depende de mim. Exatamente. E aí eu lembro que eu tava andando no caminho, vendo a quadra, olhei pra quadra. O senhor falou pra mim assim: o que eu tô te dando, se você recusar, eu dou pra outra pessoa. Forte. Eu falei, quer saber? Vai, tô dentro, bora. Eu não sei fazer, mas vamos pra cima. Fui pra cima. Daí foi quando eu voltei pra São Paulo, voltei a gravar um pouco, voltei nos campeonatos banheiristas, voltei aprendendo a como liderar, ainda tô aprendendo, isso em 2021. E aí 2022, meio que tipo, e aí, o que eu vou fazer da vida? Porque agora, e aí, faculdade, o que eu vou fazer? E aí, Patrick? E aí a galera começa até a me impressionar. E aí, meu irmão, 20 aninhos, 19 pra 20, o que você vai fazer? E eu sempre ouvindo o senhor sorrateiramente, uma voz bem baixinha falando pra mim. E Deus fala, né? Faz isso. E aí eu tava nos banheiristas ainda, meio que com contato 2022. Eu lembro que um culto específico o senhor falou pra mim, você consegue dar um passo pra frente? Eu falei, como assim? Aí entra, eu não ganhava um salário no Dunamis e nem na Zion, eu ganhava uma oferta, um sustento de vida. Então, pra mim, já tava basta. Era o suficiente. Só que eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar dinheiro, então eu arranjava esse dinheiro nos banheiristas. E aí eu servia de voluntário lá no Dunamis, mas não era um remunerado. E aí eu ouvi o senhor falando, você consegue dar um passo pra frente? Eu falei, como assim? Larga o salário. 2022. Eu liguei pros moleques e falei, eu posso continuar gravando com vocês, mas eu não quero mais ganhar nada. Então, de R$700 que eu ganhava, eu comecei a ganhar 0. Uau. E aí foi os 3 meses que eu mais jejuei. E eu, porque eu ganhava um dinheirinho ou outro, pedia ajuda pro meu pai principalmente. Não comia. Mas eu ficava à noite. Os moleques até acompanham um pouco. Eu não comia. Eu comia ovo de manhã. Você sentia um certo orgulho de repente ligar pro teu pai e pedir um suporte? Não, porque depois ou você queria mostrar, eu venci e tal? Não, depois que eu voltei pra Jesus, a gente se tornou muito amigo. Eu e meu pai, muito, perdoei. Brothers, hoje a gente, brothers aços. Hoje nada, eu, na verdade, amava quando ele me ajudava. Amo ainda, porque às vezes ele me ajuda. Até é bom até ajudar um pouco mais, né? Não, mas final desse ano tá ali. Ele mas tá disfarçando. Ele me ajudou ele me ajuda até hoje. E aí eu sinto esse prazer dele poder me ajudar, porque eu sei que é terra fértil. Amém. Talvez ele não vê, mas eu sei que eu não tô fazendo coisa errada. Entendeu? Eu tô tipo assim, eu tô me entregando e ele tá podendo investir numa terra fértil. Terra fértil, exato. E aí, então 2022, fiquei nesse lugar. No meio do ano fui numa escola de treinamentos, Greenhouse. Nessa escola, eu já tava liderando adolescentes, já tava, praticando bastante a liderança, fazendo abertura de culto. E aí, eu fui nesse Greenhouse, tudo mudou. Eu já tinha ido, mas eu fui como staff. Tudo mudou como assim? De novo, Patrick. Algo despertou em mim. Eu recebi palavras proféticas do púlpito, dos pastores, dos profetas assim falando. E eu recebi o Senhor falando muito comigo sobre liderança, sobre paternidade, sobre família. Eu falei, cara, como assim? E aí eu fui liderar um prático com 28 pessoas. 24 mulheres. Lá em Recife. Eu era o mais novo, liderando um prático. Nunca fiz isso. O que é o prático? O prático é viagem missionária. A viagem missionária. Daí tem o teórico do Greenhouse. Opa, puxei aqui a mesa. Então tem a parte teórica do Greenhouse, tem o prático que é viagens missionárias do pós-curso teórico. E aí é o prático. E aí eu fui liderar 28 pessoas numa viagem missionária, mais novo, nunca fiz isso. 1 ano e meio voltando pra Jesus, 2 anos, né? 2 anos. Que eu vou fazer? E aí Deus começou Fluiu. E aí depois... recebi o convite para liderar os adolescentes, fiquei em crise, mas o Theo foi um ótimo pastor, o namorado também, um ótimo líder, porque eles me prepararam para isso. Não tô preparado ainda para assumir esse ano, mas eu tô confiante, porque com certeza vai. Eu fico olhando, se eu fiz um grande barulho no mundo e sem Jesus, imagina com eu preciso fazer agora com Jesus no mundo. É isso aí. Eu preciso voltar. Então agora tenho os meus amigos, graças a Deus tenho uma namorada, tô sendo discipulado. Tá namorando? Graças a Deus. Tem casamento marcado aí já, não? Se Deus quiser, logo menos. Olha aí.
tem uma abençoada sendo enrolada não, aguardando. Não vai rolar. Eu falo pra ela direto, tô preparado. É porque ele tá preparado. No conforto que ele tá. Deixa eu falar qual que é o nome dela. É Júlia. Júlia, o conforto que ele tá, morando... Aperta ele, Júlia. Por favor. Se não for agora em 23, no máximo em 24, vamos ajustar isso aí. É profético, hein? É profético. Eu preciso pedir os pais dela primeiro em casamento. Ô, papai, posso casar com você já também? Pede agora, aproveita aí, já pede agora. Não, tô brincando, mas mulher de Deus aí foi outra história. Com certeza. Mas, em nome de Jesus, vou casar. E aí, vamos pra guerra, né? Porque hoje, eu falo... Eu aprendi o que é Mateus 16, eu acho. Deixa eu até ver. Eu aprendi o que é Mateus 16. Deixa eu só pra não falar besteira, né? Sempre bom. Mateus 16, isso aí. Mateus 16, 30, eu acho. Que pega a sua cruz, negue a si mesmo. Eu acho que é Mateus 16, 30, não tô achando aqui. Mas é esse convite onde Jesus fala, você quer... me seguir, vira após mim, toma a tua pega cruz, a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. E aí eu morri pra mim mesmo, e aí agora eu tô vivendo Romanos 5:20 ou Romanos 5:30, que fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu tô vivendo isso. E aí eu tô tipo assim, crescendo, sou muito novo, não tô preparado, não sei fazer, tô aprendendo no meio de uma liderança, numa posição... É importante isso, né, Patrick? Porque... a soberba, ela precede a ruína. Sim. Né? E a humildade, ter essa humildade de coração para você entender que realmente você está num processo, né? A gente olha, você, poxa, com 20 anos, né, você tem uma vida para construir. Porém, o que eu queria falar para você, assim, né, ouvindo você aqui, eu fiquei aqui refletindo. A diferença de vocês para essa geração. Porque... o Theo tá com quantos anos? Ah, não sei, mas nem ouso falar. Então... mas não sei, pior que eu não sei. Então, assim, deve variar mais ou menos perto da minha idade. Ele se conectou com algumas gerações, né? Com a sua geração e vem formando líderes, né? Sim. Com influência para muitas pessoas. Sim. Porém, vocês que estão vindo, né? Você, seu irmão, essa galera aí que tá com você aí, todo esse staff, seus amigos... O que acontece? Vocês têm a oportunidade hoje de se conectar muito mais fácil com essa geração. Por quê? Porque vocês dominam a tecnologia, vocês sabem falar... A gente até vivenciou algumas coisas atuais que eles estão vivenciando. Não, se conecta demais. Sim. Porque assim, querendo ou não, a nossa geração... É óbvio, né, que pelo Espírito Santo de Deus a gente consegue chegar em qualquer lugar e se conectar com qualquer pessoa. Certeza. Porque a obra é dele. Mas eu creio que Deus usa as pessoas certas em épocas certas, em cada período, né? Sim. Então eu creio que vocês têm tudo para poder... Aquilo que você foi para o mundo como youtuber, né? Com toda essa ascensão, influência, né? Toda essa influência que você teve, eu creio que Deus vai te dar, vai colocar muito mais nas suas mãos. E sei que na hora certa, né? Não é em qualquer momento, até para não desconstruir o que ele tem para você. Eu falo isso. Só pra te cortar um pouco, bispo, mas 20 anos, você entregar adolescentes na sua mão, uma escola, eu falo, Senhor, isso também pode ser minha própria queda. E aí eu vejo que o Senhor, ele nunca dá algo que você não consiga sustentar. E tenho certeza que o seu líder também, ao fazer isso é debaixo de oração, o Espírito Santo de Deus dirigindo. Sim. E principalmente, Patrick, por confiança, né? Porque ele viu que o seu caráter foi moldado, viu... Porque quando a gente anda perto da pessoa, a gente tá junto, andando junto, a gente sabe, né? Talvez você... E uma das coisas que você falou, que eu queria falar para você, que isso marca a minha vida ministerial. São mais de 20 anos e marca a minha vida ministerial. Entendeu o seguinte, eu nunca me senti pronto para nada. É isso. Né? Porque, assim, você falou uma grande verdade. Quando a gente começa a achar que a gente está pronto, eu tô pronto, é queda. Sabe por quê? Porque você acha que você sabe como faz. É sobre você. Né? Exatamente. Aí, meu irmão, é você, sua habilidade, seu talento, o quão bom você fala. E Jesus, ele só é o seu, talvez o seu palco. Não, que você exatamente. Tem pra falar. Você vai usar ele como plataforma. Né? Na verdade, não é isso, né? Então, isso acaba acontecendo muito. A oração de Salomão me dá sabedoria. Ele recebeu. O problema depois que o que ele não soube fazer no final da vida com tudo com a ascensão que ele teve, né? Com o que ele recebeu. Então, sempre o nosso problema é
quando a gente começa a achar que dominou. Então, assim, quando a gente acha que domina alguma coisa, a gente está tirando da mão de Deus, está tirando o domínio de Deus. Então, que você tenha sempre essa sua dependência de Deus. Eu tô nessa. Assim, Bispo Ricardo, eu tô muito nessa, não só para hoje, mas para tudo aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu falo, eu não tenho um propósito além de viver, a não ser para Jesus, eu já aproveitei muito. Aí, sendo bem sincero aqui, posso rasgar? Pode. Eu já peguei todas as mulheres que eu queria, eu já andei de carro menor de idade, eu já morei sozinho, eu já fiz tudo. Tudo que eu queria. Foi muito precoce, né? Exato, então eu falo, tá bom, eu vou ser radical então com Jesus. Eu vou negar essa parada. Eu vou negar. E aí entra, eu dava a mão pro diabo e saía dançando. Hoje eu pego a mão de Jesus e tiro o monte do diabo, velho. Amém. Eu sou muito, assim, eu gosto dessa parte de cura e libertação, porque eu fui liberto das trevas para a maravilhosa luz. Eu fui liberto, eu andava, eu via a minha casa. E hoje eu vejo que Satanás, ele é tão sorrateiro que ele não quer pegar a galera do mundo. A galera do mundo já tá lá. Ele quer pegar a galera da igreja. Quer derrubar e destruir quem tá. Ele quer pegar os jovens que estão aqui na Cristo Vive. Ele quer pegar a galera que tá lá em São Paulo, Nazaré. Ele quer pegar a galera que tá tentando e quer se levantar para se tornar uma resposta pro mundo. Então, eu vejo que o meu trabalho, sim, é lá no mundo, mas lá no mundo sendo luz de Cristo, mas eu vejo que o Senhor tá me chamando também cada vez mais pro ministério. Não é uma coisa fácil para mim, mas eu vejo que precisa, porque vamos supor, hoje, o tanto que a gente vê de adolescente vivendo o entretenimento gospel. Verdade. O tanto que a gente vê de igrejas só amaciando a carne deles e não matando a carne deles. Como assim? Não, faz sim esses videozinhos no YouTube, você tá evangelizando, e aí o cara tá caindo em pornografia porque fica 24 horas no TikTok. Exatamente. Então, tipo assim, sabe, tem que ter Existem pouco mais coisas desse também radical. que tem que ser radical, porque se você não é radical, porque assim, a Bíblia fala, né? E o conselho que você ouviu, cara, você quer fazer, vai. Só que é o seguinte, não fica morno. Ou você é quente ou você é frio, cara. Eu vou te vomitar. Ou você é quente ou você é frio, senão você vai ser Apocalipse, vomitado. Então assim, tem que ter esse entendimento. Ou aquela, se sua mão te faz pecar, corta fora. E aí entra. Não vai cortar sua mão fora. Mas, o que você pode fazer? Meu irmão, corta tudo aquilo que pode fazer. É o olho que faz tropeçar, arranca, né? É melhor você entrar no reino dos céus manco do que você entrar no inferno inteiro. Exatamente. Então, assim, meu irmão, cara, tem que ser um pouco radical. Não, mas não eu falo com os moleques, a gente se diverte muito. Eu sou muito divertido, mas eu falo, hoje, a tentação sempre foi, né? Mas hoje a tentação ela é muito mais glamurosa. Porque esse gospel, esse gourmet, né? Gourmetizou muito o evangelho de tal forma que se parece, né? Sim. Que não é. Parece que é permissivo. E hoje algumas lideranças, para não perder o jovem, ele acaba abrindo concessões. Só que você permite o quê? Que ele não tem estrutura, ele não tem firmeza e com certeza nesse braço de ferro ou nesse cabo de guerra, sabe quem vai ganhar? Vai ganhar o mundo. Porque se ele não tem base, se ele não tem estrutura, se você não mostra para ele realmente, olha, cara, isso aqui é o que Jesus tem para você. Sim. Só que para você ter isso aqui, você tem que abrir mão de tudo que tá aqui. Tem que abrir mão. É tipo assim, e você fala, nossa, Patrick, você tem que abrir mão das fés, sim. Daí você vai falar, nossa, por força? Não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Patrick, como você conseguiu vencer a pornografia? O Espírito Santo me convencendo. Como? Primeiro, eu morri pra mim. Segundo, eu entendi meu valor em Deus. Venci! Não porque eu sou forte, mas porque o Espírito Santo me ajudou. Exato. A graça de Deus, ela não é a graça que te deixa do mesmo jeito. É a graça que te traz uma nova pessoa. Exatamente. Então, eu comecei a acessar a nova pessoa. Plenitude, alegria, felicidade. Porque assim, a pessoa acha... É tão legal, vocês estão aqui, vocês chegaram aqui, uma vibe boa, todo mundo alegre, feliz, tá, curtindo... E as pessoas acham que o cristianismo, o cara tem que ser pra baixo, tem que ser... Né? É aquele equilíbrio. Exato. Você não é igual ao mundo. Exato, mas você luz, também não é o... Você é luz, né, pro mundo. A Bíblia fala, não peço que tire do mundo. Nós estamos inseridos num contexto onde, eu sempre falo isso, o mundo precisa da luz. É verdade. Então o mundo precisa de nós. Né? Então onde a gente chega, a gente vai levar o quê? Equilíbrio, cura, transformação, amor, paz, as virtudes, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito que está em nós, é isso que nós levamos em qualquer ambiente que a gente esteja. No dia a dia. Isso livre de bebida, de droga, de promiscuidade, qualquer outra coisa, né?
mentira, Exatamente. soberba, Exatamente. orgulho, egocentrismo, humanismo. Exatamente. Sai, mas daí é do capeta, velho. É isso aí. É do capeta. E eu tô numa temporada... Bispo, você me pegou na melhor época. Radical. 2023, eu tô numa saga que eu vou pra tudo que Tá é sobre voando, libertação. tá voando. Eu tava agora no retiro do Mega Crew, que foi quando eu assumi. Eu vi o que tá acontecendo dentro da igreja. Como assim, Patrick? Eu perguntei, quem aqui cresceu no lar cristão? A maioria. Mais de 80%. Adolescentes. Tá, quem tá passando por dificuldades aqui na vida? Todo mundo, ok. Então a gente vê, tá, é normal a igreja passar por dificuldade, a gente passa por dificuldades e tudo mais, mas daí eu comecei a ver com eles que eles estavam querendo desistir de Jesus, da resposta. Eles estavam indo mais pro lado do mundo. E aí eu vi o que tá acontecendo na minha geração através dentro da igreja. Um monte de gente pipocando demônio. Eu acho que a nossa maior luta hoje... A galera, não é nem só a depressão, mas é umas paradinha pequenininha que se torna um borbulhão lá dentro. É o cara o quê? O cara quer ser aceito. E aí eu falo 3 coisas que o adolescente quer. Ele quer autoridade, atenção e amor. Verdade. Autoridade pra fazer as coisas, atenção onde todo mundo olha e amor porque todo mundo precisa. Ele quer esse lugar do adolescente. E aí eles estão tentando fazer aquilo que é certo do jeito errado. Exato. E aí então eles querem pregar o evangelho. Mas como eles querem pregar o evangelho? Do jeito errado. Como? Não, eu vou me vestir que nem Paulo fala. Não, você tem que se vestir assim pra enganar, pra pegar o... Como que é? Que nem Paulo fala. Se faz de louco. Daí pouco, começa daqui a pouco o crente... Filho de fraco com os fracos. Os homens pintando a unha dentro da igreja. Aí é feio, hein? Vários. Daí você vê. Aí essa moda pega. Não, mas já tá pegando. Ô, louco, lá em São Paulo já tá mesmo? pegando. Outra, quer que eu te fale? É os caras crente cantando música cristã e transando todo mundo fora. Faz de louco. Vai lá, você tá assim na voz de Satanás pra eles. E ainda, tá levando um monte de gente pro inferno. Daí você começa. Eu vi com os meus olhos a parte do mundo. Tô vendo a parte cristã e a galera que tá se levantando aqui, mas não tá entendendo qual que é o preço a ser pago, exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, porque você me pegou. E aí eu falo, 2023 eu tô com um foco. Qual que é o meu foco? Me construir em Cristo mais profundo pra ter minha família. Aí você fala, faz sentido, Patrick? Faz sentido, porque total. Se eu hoje, qual é a maior dor do adolescente? Família. A maior dor dele, maior família. Hoje. Então eu vou me preparar pra ser um pai. Eu vou me preparar pra ser um pai. Ah, mas Patrick, você vai ser pai lá na frente. Não, mas a preparação é agora. Mas se eu só aprender a ser pai lá, quando eu for pai, talvez eu perdi o jogo. Exato. Eu vou aprender a ser hoje. Como? Com a liderança que eu tô recebendo. Então eu vou ser um bom amigo, eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom conselheiro. Como? Com a graça do Espírito Santo, ajudando a eles. E aí eu preciso dos meus amigos, eu preciso da galera. É um grande desafio, e aí, né, é um desafio, Patrick? Mas eu gosto, porque é muito melhor do que chutar a bola na travessão. Eu acho que hoje o maior desafio, né, da nossa geração, aí quando eu falo nossa geração, porque eu tô vivendo também vivia as outras, né, e todo estou mundo estou vivendo essa geração, né? Eu vi a ficha telefônica que você não deve nem saber o que é, mas seu pai sabe. Eu peguei o finalzinho dela, ele deve conhecer mais do que eu. e o cartão telefônico, né, bem? E depois o orelhão, enfim. E hoje o smartphone. Eu acho que aquilo que Martinho Lutero fez, a reforma protestante, eu acho que essa reforma hoje é dentro da igreja. Não, tem que ser. Porque a igreja cristã hoje, ela precisa passar por esse processo de reforma para as pessoas entenderem que, assim, nós não nos moldamos a um mundo, nós transformamos o mundo. É isso. Né? Porque se a gente começar a se moldar ao mundo, qual é a nossa função? Perdemos a função. Aí, né? Às vezes até parece meio radical, mas deixa eu falar, o inferno existe para... Exato, ele tá lá. Então vai ter tá pessoa, meu irmão, que não vai querer. Ele tem uma função. Não vai querer. E aí o que você vai fazer? Você lava suas mãos, eu fiz minha parte, a pessoa tem um livre-arbítrio, escolhe. Só por favor, não prega o evangelho onde as pessoas precisam aceitar Jesus por aquilo que ele tem pra te oferecer, não por aquilo que ele é. Então, e é o que mais acontece hoje, né? Vou me moldar, vou moldar Jesus, a cruz, ela sabe, tá com glitter agora, tá vou falar uma coisa pra você, Patrick, assim, de experiência... Tá louco, eu vou falar da minha experiência um pouco, que eu acabo percebendo. Muitas pessoas chegam a Cristo na condição que a sua mãe chegou, por uma necessidade e tal. Ok. Lindo. Isso é normal, né? Porque é uma das formas, é uma das maneiras, é um dos gatilhos, é uma... das maneiras que o Espírito Santo de Deus usa para atrair. A pessoa chega na dor.
Outros chegam, tá feliz, tá bem, e de repente teu encontro com Jesus acontece. Mas o grande problema que eu acho que com uma parcela é que as pessoas chegam, algumas chegam para Cristo na pior momento da vida. E é impossível você estar em Cristo e não ser transformado. E aí quando a vida é transformada e a pessoa passa a ter uma ascensão, você falou brilhantemente, aí tem um dinheiro, tem a condição de um carro, tem a condição de viajar, Cristo se torna secundário. Ele já não é mais importante. Ele não é mais o primordial ali. Porque aí a pessoa começa a achar que ela chegou naquele lugar sozinha, né? Isso é um grande... então, acaba acontecendo muito. Exato. Então, assim, a gente aqui, mal bate-papo legal, o Espírito Santo tá falando horrores aqui comigo, mas eu acho que a gente tá entrando numa época decisiva. A gente precisa entender que o Senhor tá chamando a gente para ser um representante dos céus aqui na Terra, jogando futebol, sendo sim um bom influencer, sendo sim um bom músico, mas não se corrompendo pro mundo. Então, meu maior sonho no One Love, que é o que eu trabalho dentro das escolas hoje, onde a gente tem essa comunidade saudável, de ligações semanais, meu maior sonho é que tenha skatistas que amem ao Senhor e não se corrompem os princípios e valores. Que tenha jogadores de futebol, que tenha gastronômicos, culinária, chefes de cozinha, que venha ter bailarinas. Meu irmão, vamos encher a terra, né? Vamos encher a terra com a luz de Cristo, mas não se corrompendo. Então, eu falo, é legal também, tem que ter as pessoas que fazem conteúdo gospel, mas tem que ter as pessoas que estão lá, mas não se corrompem. Então, quem são os futuros atores com princípios e valores cristãos? Exato. Pô, os atores hoje em dia, dá um pouquinho de poder, só um pouquinho. Meu irmão, já corrompe. E aí, então, é um trabalho aos poucos. Até pra questão hoje de filme, né? Recentemente, um amigo nosso, qual o nome do filme dele, amor? Do Armagedon? Código do Armagedon. Eles são da Alemanha. E o Daniel, ele fez parte do Diante do Trono. A esposa dele, a Marine Friesen, canta e tal. E aí, ele esteve aqui comigo, tal. O pai dele tem um projeto social bacana aqui, tem a Itanhaém, que eu tô junto com ele. E aí ele falou pra mim, Bispo, eu vou fazer um filme evangélico. Eu vou ser o único produtor aqui, acho que no Brasil ninguém faz, eu vou fazer. E ele fez, gravou agora, saiu. Legal. Foi o Felipe Fogosi, ator, foi Fogosi, a Ana Carla, né? Bruna Carla, cantora, tal, pô, um elenco legal. E ele fez esse filme. E ele falou, exatamente, eu não vou me corromper. Eu quero ser usado, os meus filmes, para evangelizar. Então, existe um mercado para isso, porque há um povo que quer consumir isso. Porque se a gente não tiver isso para consumir, a gente vai consumir o quê? Tem que ter os dois lados. Exatamente. E existe. Então, eu acho que quando a gente se posiciona, Patrick, o nosso posicionamento acaba também tirando algumas pessoas da escuridão, tirando algumas pessoas do anonimato. Com certeza. Né? Precisa pregar o evangelho, precisa ser a luz de Cristo no mundo, precisa, sal na terra, precisa ser, precisa. E aí fala, Patrícia, tem que se tocar. Aí eu tava refletindo para 2023, a gente tem 3 públicos. Quais são os públicos? O mundo, os perdidos, a igreja, que está hoje dissolvida, e os fiéis. Verdade. São os 3 públicos. É os dissolvidos, é aqueles que estão mornos, estão lá dentro corrompidos, e melhor lugar para eles se acertarem é lá. E acabam se escondendo, né? Se escondendo, os fiéis e o mundo. É o 3 públicos. Forte. Então, o Senhor está levantando para despertar aqueles que estão mornos. O Senhor está levantando para alimentar os fiéis. Para ser pastor, vai ser pastor. E o Senhor está levantando os evangelistas para não... resgatar e fazer essa ponte, entendeu? Levar para Cristo. Então, eu vejo hoje esses 3 públicos. E eu falo, Senhor, qual que o Senhor quer que eu habite? E aí eu tô entendendo o Senhor, meu chamado, meu propósito. Ainda sou muito novo, tenho muito para ralar, tenho muito para liderar, para aprender, para também estudar. Então, mas está disponível. Tô disponível. Você é uma ferramenta disponível nas mãos de Deus. Eu falo, Patrick, tô aqui. Isso é o mais importante. Sabe por quê? Porque Deus não está atrás de ninguém preparado. Deus está atrás, sabe do quê? De quem está disponível para Ele, meu irmão. Quem está disponível para Ele, Ele vai usar. Ele vai usar. E a gente às vezes acha que... quem sou eu? Você está disponível? Você é Davi, cara. Você é Davi, você está disponível? Vou usar você, Davi. Vou usar você para essa geração. Eu vou usar a sua vida. Então a gente tem que parar com esse negócio. E uma coisa também a preparação, às vezes... Você vai perceber agora, a partir desse ano,
que a sua preparação, ela não se dá dentro de um ambiente de uma sala. Óbvio, a gente se estrutura, mas é no dia a dia que a gente fala, é o chão de fábrica, é no chão da igreja, é nos no bastidores, é sentado numa quadra de futebol aqui, ó, discipulando, falando, conversando, vendo o comportamento do cara quando ele joga bola. É o dia a dia. Vendo o comportamento dele quando ele tá ganhando, quando ele tá perdendo. É o dia a dia. É aí que você também vai ser forjado. Sim. Porque assim, é na caminhada. Porque preparar, você falou de ser pai. Por mais que a gente faça uma preparação para ser pai, não há um script. E cada filho é diferente. E aí entra, o que existe é você ser aquilo que o Senhor te chamou para ser, com o caráter aprovado de Cristo. Sensível à voz de Deus. E aí não apaixonado por Jesus. Aí hoje a gente tem que entender também as estratégias do reino. Então, ó, isso daqui é certo, isso aqui é errado, isso daqui é princípio de valor de Cristo, daqui. E aí saber manusear ali o reino aqui na terra. É isso. Então, eu tô muito feliz para esse ano. Eu não sei quanto tempo nós estamos aí. 1h20. 1h20, ainda tem um tempinho. Vamos continuar mais um pouco, vamos conversar. Você vai jogando as pautas. Agora vamos resenhar. A resenha que eu quero fazer é o seguinte. Qual o seu sonho? O meu sonho? Essa pergunta é legal. Essa é forte, né? Essa é forte. I have dreams! Disse Martin Luther King. Não, assim, pegou uma boa. Sonhos, eu tenho diversos anotados, que alguns eu não compartilho porque eu guardo. Tá. Sonhos quando eu sinto que é tipo quando eu tiver 27 anos. Na área da arte e entretenimento. Mas o meu maior sonho primordial hoje é construir minha família. Tá. E aí eu sinto que vai ter algo pra romper. Mas, abrindo aqui pra vocês, eu tenho muita vontade de voltar pra área das artes e entretenimento, mídias, e bagunçar tudo que já tá bagunçando agora do jeito certo. Perfeito. Tenho vontade de voltar assim pra área do cinema, pra área da arte e entretenimento de gravação, produção. Eu tenho vontade de voltar a jornalismo, futebol. Tenho vontade de voltar pra essa área. Tá. Mas eu sei que não é agora. Então, hoje, o meu maior sonho é, em nome de Jesus, casar. Casar. Meu maior sonho. Júlia, né? Foi. Júlia. Júlia! Te ajudei, hein? Olha aí. Mas não, parece meu clichê. Não. Mas você fala... O duro não é você falar. É os amigos que ficam ali, meu Deus, se ele casa logo... Será que ele vai ficar longe de nós? Não, ele vai ficar perto, gente. A gente é... Calma. E eles vão casar cedo também. Vou cantar um louvor pra vocês. Acalma o seu coração, o vento está soprando. Mas eu quero muito, tipo assim... Legal. Daí você fala, se não der certo, em nome de Jesus vai dar. Mas assim, eu quero ter... eu quero poder carregar a resposta onde eu fui curado. Como eu vou ter essa resposta? Legal. Dentro da minha futura família. Você sabe, Patrick, você está falando isso uma vez, eu fui criado assim, minha história, né? Eu fui criado pela minha mãe, meu pai também. Na verdade, meu pai abandonou a minha mãe perdeu uma filha com 1 ano, com pneumonia. No 9º mês de gestação da minha segunda irmã, minha irmã faleceu. E eu sou o 3º filho. Minha mãe tinha 42 anos. Você é mais novinho? Sou o mais velho. Mais velho. Sou o único vivo, né, na verdade. Tá. As outras eram mais velhas, mas não vingaram. E aí, minha mãe, 43 anos eu nasci, e meu pai foi embora. Então, fui criado sem o meu pai, na rua. E aí, assim, vi tudo que tinha para ver. Fui resgatado, alcançado por Jesus por uma prima. Ia para a igreja para comer uma bolacha, porque a igreja dava um lanche. Dava um lanchinho. Dava um lanchinho. Uhum. E ali eu comecei a ir para a igreja. E eu tive um encontro com Jesus, assim, de fato... numa segunda-feira, quando a Renascer fazia... Aquela época era Atos 2, Cacos Barnea, umas bandas. Eu já fui. Segunda-feira. E aí foi lá que eu tive realmente uma transformação. Uau. E fui pro ministério que eu tô, né? Que era o nosso ministério, que se tornou um outro ministério, eu tô lá até hoje. E uma vez minha esposa me fez uma pergunta. Ela falou assim pra mim, falou, amor, a Bíblia manda honrar pai e mãe. E eu fui conhecer meu pai, tinha 33 anos. Uhum. Não tive convívio com meu pai. Sim. E ela falou pra mim, quando honrar pai e mãe, honrar tua mãe era muito fácil. Quando tua mãe era viva, tua mãe era maravilhosa, extraordinária. E como que você vai honrar teu pai? Eu falei pra ela, eu vou honrar meu pai sendo o melhor pai que um filho pode ter. Boa. Então a minha forma hoje de honrar o meu pai é sendo pai pra mim, que ele não foi, estando do lado dos meus filhos. Então onde os meus filhos estão, eu tô junto, eu apoio eles, eu dou suporte. É assim, eu vivo realmente a vida
Pra a isso. vida, exatamente, né? Preparar Exatamente. o caminho pra eles. E tanto espiritualmente falando, né? Conselho, eu tenho um filho mais velho que você. Sim. quase No da beach idade do seu tênis irmão, também, ensinando a jogar beach tênis. Também. E assim, o meu filho mais velho com 24 anos, casado. Glória a Deus. Eu sento ele lá em casa, filho, é isso, ó. Vamos por aqui, o caminho é esse, cara não vai por aqui, ó. Só que você pode, tá assim, eu tô ao lado hoje dos meus filhos, né? Os pequenos também, o tempo todo fazendo isso. Esse ensinar, né? Então é isso. Na verdade, quando você fala de ter essa família, cara, você tá no caminho certo. E aí, hoje, ó que triste. As pessoas não querem mais ter família, não. Exatamente. A galera, meus amigos, namora 7 anos, namora 7 anos, não casa, trai. E aí depois, sei lá, foi 7 anos de entretenimento sexual. Exatamente. Então, tipo assim, a galera não quer mais ter família, não. Família, ô bispo, dá muito problema. Pra que casar se eu tenho todos ou todas? Isso daí dentro da igreja. Agora dentro da igreja, indo pra dentro da igreja, isso daí no mundo, dentro da igreja. Não existe homem bom. Não existe mulher pronta. Ah, meu irmão, vai gerar no espírito. Ora, vai vir no tempo certo. Eu falo, a mulher certa no tempo certo vai vir. Entendeu? E se vir no tempo errado, vai também, chegar. E às vezes dentro da igreja as pessoas também estão olhando para as características, que eu falo muito, olha muito para as características do mundo. Ah, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso. E a pessoa escolhe 50 mil coisas. E não né? E assim, é uma construção. É uma construção. Porque você veja, você falou, o Patrick de 2019. Outro. Nós estamos em 2023, hoje 3 de janeiro de 23. É outra pessoa, outra cara. pessoa. Não, Você foi mudado, forjado. Vou abrir aqui. Quando eu olhava pra minha namorada, sabe o que eu via? Um piercing no nariz. Quando eu tava me convertendo. Eu falava, eu quero um piercing no nariz, velho. Eu acho lindo. Vê se hoje minha namorada tem. Não tem. Assim, parece uma coisa besta, mas é verdade. Não, mas você fala assim, você vê um padrão... É uma caricatura do mundo. Daí você fala assim, não, eu quero... Assim, pega o melhor pra você que Deus tem. Não o bom, o Constrói melhor, junto. Constrói junto. E aí eu falo depois pra fazer um piercing. Não, tô brincando. Mas assim, não normal. Piercing, não. Mas assim, eu tô brincando, mas é verdade. Porque a gente traz, às vezes, o padrão do mundo pra querer o padrão dentro da igreja. Não vai ter. Não vai. Então, não assim, vai. as pessoas estão buscar fora. Na igreja não tem, eu vou buscar fora. Namoro evangelismo. Só vai se arrebentar. Então, assim, eu acho que sobre o namoro eu nem posso falar muito, porque eu não tenho muita autoridade, tô aprendendo. Mas o que eu aprendi hoje, comigo, sobre esse lugar de família, se prepara pra ser um pai hoje, porque quando você for pai, talvez é tarde demais pra você saber o que fazer. Exatamente. É isso que eu falo sobre família. Eu falo pra ela, eu tô me preparando hoje. Porque quando chegar, talvez vai ser tarde demais pra eu saber como fazer. Patrick, como você vai fazer? Com meus moleques que eu tô hoje no meus IFAM, no Flow, com Unlove, sendo um bom mordomo, não escondendo os talentos, botando pra fora, forjando, errando, aprendendo, levando tapa. Vou aprender agora. Esse é meu coração. Legal. Aprender agora. Coração disponível, coração aberto. Eu não, sabe, aquele coração ensinável. Eu quero ser um coração ensinável. Ô Patrick, você tá se moldando, aprendendo a ser pai. Você já aprendeu a ser filho hoje? Como que você se vê hoje como filho? Hoje, agora, como filho, eu amo quando meu pai me dá mesada. Eu amo quando teu minha pai mãe... te ajuda? Ajuda. É uma delícia, né? Fofo. Obrigado, paizão. Ajuda. Investe em terra fértil, mas hoje, assim... Investe em mim. Como filho, eu falo, você só é um bom pai se você foi um bom filho. Então... Um bom filho não só para os seus pais terrenos, mas para Deus. Então eu como filho, eu só quero obedecer a Deus. Eu quero obedecer aquilo que ele fala. Dá um passo para frente e entrega os R$700, ou vai liderar o Flow. Vai fazer tal coisa. Eu quero ser um bom filho para Deus, porque eu sei que vou estar aprendendo a ser um bom pai aqui na terra para os meus filhos. Eu quero isso. Eu quero para mim, o arroz com feijão, carne, batata palha nunca errou. Eu quero básico bem feito. Exatamente. Não quero então, você fala até estranho, mas eu quero amar a Deus, quero servir os caminhos dele, não quero tanta riqueza, luxúria. Eu quero só viver o meu propósito aqui na terra. Quando chegar meu tempo, quero descansar num sono profundo. Isso aí. Pronto, não tô... Por mais que a gente aí entra, tem essa ansiosidade, essa ociosidade também. Não, eu trabalho na minha mente. Tô no tempo certo, na hora certa, eu tô sendo um bom filho de Deus, me preparando para ser um bom pai, aprendendo a ser liderado, aprendendo a liderar, aprendendo a trabalhar, aprendendo também a gerenciar um trabalho. Legal. Eu tô aprendendo com tudo. Então, uma coisa que o Teófilo, isso eu sou muito grato ao Teófilo, Namorato, eles, porque eu aprendi, seja sagaz como a serpente, astuto
sabe? Como a pomba. Eu acho que é assim, não sei se Simples como a pomba. Simples como a pomba. Sagacidade, astuto, entende, usufrui, aproveita, curte o momento. Então, curte o momento que você tá com 18 pessoas na casa, agora curte que eu tô mudando pra 4, curte depois casado, curte no Brasil, curte lá fora. Desfrute daquilo que Deus tem. Não queira mais daquilo que Ele tem para você. Uma oração que eu falo muito, algumas orações que eu quero até indicar. Senhor, me livra da manipulação dos homens. Senhor, me dá as bênçãos que são minhas. Me dá as bênçãos que são minhas. E por favor, não me coloca no lugar. Não deixa eu me colocar num lugar onde você não quer que eu esteja. Forte. Não deixa. Por quê? Eu posso estar numa posição de liderança e o Senhor está pedindo para eu estar talvez sentado. Essas são as orações. Qual conselho você daria hoje para quem está assistindo a gente agora e vislumbra apenas a fama, seja ela gospel, tá? A pessoa quer fazer de Cristo seu meio de fama. Que conselho você daria? Que você teve lá? Tá. Eu li isso, peguei para mim, mudou minha vida. Qual é o maior sucesso pro reino de Deus? Qual é o número que representa sucesso, o número representante no reino de Deus? Qual é? O número da perfeição? Não, o número que remete sucesso no reino de Deus. Tá. Qual que é o mundo que hoje remete sucesso, o número que remete sucesso no mundo? Quanto mais, melhor. Certo? Exato. Mais dinheiro, mais fama, mais gente sentada. Quanto mais, melhor. No reino de Deus, o número do sucesso é o 0. Aí você fala, por que o 0? 0 órfãos. 0 famílias destruídas. Quando eu busco o 0 do reino, eu consigo os números terrenos. Tá entendendo? Entendi. Então eu busco o 0 do reino. Então, quando eu falo essa questão de fama, meu irmão, busca ser esse lugar onde vai ajudar os órfãos, as viúvas, os perdidos. Agora, se for 1000... Dar é melhor do que receber. Se for 1000 ou se for 1, meu irmão, você já tá buscando o sucesso do reino, 0, tá de boa. E aí fala, hoje tem pessoas que pregam pra 1 milhão, tem pessoas que pregam pra 1000. Pô, graças a Deus. E tem pessoas que prega pra uma, mas uma só se converteu, e eu vale mais do que todo o tesouro do mundo. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe, pra mim, ela é o maior exemplo do sucesso. Por quê? Porque ela falou, meu sonho era servir a igreja numa perua, sabe aquelas peruas de igreja? Sei. Dando comida para os mendigos, para aqueles que estão debaixo da ponte. Mas o Senhor falou pra mim, não. Eu falei, mas por que, mãe? Não, daí ele falou, porque você vai investir nos seus filhos. Uau. E os seus filhos vão fazer aquilo que você não fez. Minha mãe não alcançou todo mundo. Me alcançou e aí eu tô aí. Através de você isso tá sendo... Então, entendeu? Então, tipo assim, essa questão da fama, não busca a atenção dos homens, não busca os números terrenos. Os números, aí entra também até no Instagram, os insights são mentirosos. Quem segue insights e não segue o espírito, pra mim já perdeu. Verdade. Teve muitas vezes que eu segui os insights do Instagram, posta isso nesse dia, deu errado, e o Espírito Santo falou, faz esse vídeo, posta agora. Faz agora e deu certo. Estourou! Então, tipo assim, tem que estar sensível à máquina, de Deus, né? Sim, pra ver o que ela tá se adaptando e como fazer, mas você precisa estar sensível à voz de Deus, como entrar na máquina, como entrar na plataforma. Questão a fama, então, meu irmão, não deixa subir pra cabeça, tenha seus bons amigos, seus guarda-reios. Eu tenho meus amigos vira e mexe. Hoje, eu tava vendo vídeos meus antigos, eu postei no meu Instagram, vídeos meus antigos, que eu tava nas festas, eu tava refletindo. E eu comecei a falar, Deus, obrigado, porque hoje, por mais que às vezes a carne grita mais alto, eu tenho guarda-reios, eu tenho uma igreja, eu tenho amigos que saíram do mesmo lugar, eu tenho até uma posição... Seu que eu vi uma vez falando, não fica sozinho, foi um vídeo seu? Será que eu assisti uma vez falando isso? Eu não sei, talvez, mas assim... Eu acho que foi. Eu tem gosto... amigos, não fica sozinho, alguma então, coisa assim. Eu gosto, sabe, tipo, tem a galera, e aí você fala... Na época do YouTube, eu era amigo de todo mundo, mas ninguém era meu amigo. Porque ninguém me falava a verdade. Agora eu sou amigo de 5, mas os caras apontam dentro da minha cara e falam, tá errado, Patrick, você tá certo. Meu irmão, isso daqui é coisa de moleque. Ou, Patrick, tá mandando muito. Pô, velho, comunidade, precisa de 5. Jesus tinha 12. Por mais que ele tinha uns 70, por mais que ele tinha uns 120, por mais que ele tinha multidão, ele preferia sentar na mesa com 12. Lógico que ele multiplicou os pães e os peixes ali com todo mundo, mó galera. E sim, acontece... Mas a intimidade não é pra todos, né, Patrick? É que a galera, então, acha... A intimidade às vezes tá aqui, né, ó, na palma da mão. Acha o seu grupo, não aquilo que você quer ouvir, aquilo que te ama de verdade.
Então, não é tapinha nas costas. Não vai achar aquele grupo tipo assim, que só vai falar coisa boa. Repreenda o sábio, ele te amará, ou se fará mais sábio Exato, ainda, né? Então tipo assim, acha a galera, essa questão da fama, mano, busca a fazer pro Senhor, independente se é pra 1 ou pra 1000, e quando o Senhor te soprar... virar, né? Hoje, Satanás, sabe o que ele faz? Ele não te puxa pra trás. Por quê? Porque você sabe que quando ele te puxa, você já sabe que, ó, Satanás tá me dando... Sabe o que ele vai fazer? Por mais. Então, ó, vamos supor, o Espírito Santo tá falando, prega em 3 igrejas, tem 10 oportunidades. Você vai olhar as 10 e falar assim, não, calma aí, tá bom, Espírito Santo, tem 3, mas tem 10, eu vou nas 10. Aí, parabéns, você não tá sendo sensível à voz de Deus. Então tem lugar que eu oro, Senhor, é pra eu ir? Não, não é, tá bom. Você acha que você recebeu muito que foi sendo colocado na tua vida? Você hoje tem essa percepção que era pra te afastar de Deus, Patrick? Sim, eu acho que eu não tava, primeiro, não tava preparado, não tinha caráter. Por isso que vem, né? Por isso justamente pra te derrubar. Exato, e 2... Eu acho que também Deus permitiu pra hoje, pra você... com 20 anos, eu pensar desse jeito. Cara, conversa hoje com as pessoas de 20 anos. A galera que estudou comigo. Aê, nada contra eles, mas bobão. Bobão, tipo assim. Parece até mal educado falar isso, mas tipo não, assim. Tem outra vibe, mas o cara não tem mais propósito de vida. Nada. E eu digo assim, nem vida cristã. O cara não tem propósito de vida. O cara quer ficar jogando videogame, cheirando o dedo de fandangos. É verdade. Essa é nova. Vocês estão muito modernos. Os caras querem fazer isso. Vocês estão fazendo isso aí? E nem são cristãos. Não, eles não. Né? Não, mas essa é nova. Essa é nova. Nós estamos aqui. Depois eu vou trazer o staff, a galera que tá com ele aqui pra vocês. Porque nós só estamos falando dos caras. Mas eles vamos trazer os caras pra aparecer aqui também. Eles todos aqui que estão, o Gabriel, o Ti, Enzão. O Enzão e o Gabriel. Eles estão no Flow comigo, no Unlove comigo. Mas no Flow a gente tudo da liderança que o Léo lidera a gente. No Unlove todo mundo tá no mesmo barco. Então a gente anda no mesmo barco, se entende. Pra você ter noção, eu e o Enzão, vou contar essa história que é legal. A gente se encontrava no meio da festa e falava, como tá a igreja? Tá da hora? Tá da hora também. No meio da festa. Na balada. Então, assim, a gente vê ainda amigos nossos nesse ambiente. Mas Deus tirou nós dois. Graças o Gabriel estudou comigo lá no Adventista. A gente não era tão amigo. Mas hoje Deus também uniu o Thierry, meu irmão, irmãozaço, sempre irmão. Então, tipo assim, Deus, parece que em 2019 foi onde Deus chamou. Daí 2020 pra 2023 até hoje só tô conectando as peças. Tô só aqui, ó. É vocês 4. O quebra-cabeça sendo montado. Tá sendo montado porque eu vejo que tem uma grande obra pra acontecer. E a obra só acontece em dificuldade. Então o governo tá uma droga. Pode até tá uma droga, mas é nesse momento que Deus levanta alguém. É verdade. Deus levanta alguém em momentos difíceis. Entendeu? E aí, graças a Deus que Deus não tá levantando um Moisés. Tá levantando um Moisés, 2 Josés, 4 Davis. Muita gente vindo aí. 8 Ruths. Tipo, eu tô levantando todo mundo, meu irmão. Tô levantando João Batista, eu tô levantando. E aí você fala, quem tá esperto por aquilo que Deus tá chamando, aceita. Deus principalmente a nova geração. Deus vai usar. Exato, Deus a nova geração que tá vindo forte aí. Bom, pra gente caminhar pro finalzinho, suas considerações finais, o que você... De repente, uma mensagem que você gostaria de deixar. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Uma alegria, uma honra ter você aqui. Foi muito legal. Bom demais. Estar aqui podendo abrir essa série de podcasts para 2023. Oro para que seja estrondoso, que alcance não só a galera de Itanhaém, mas a galera de regiões, Mongaguá, Praia Grande, São Paulo, Brasil inteiro. Mas que o Senhor venha também... levar esse podcast para quem precisa ouvir, não só através da minha história. Então, quero agradecer e também já orar para que vocês expandam cada vez mais aí a obra. E eu acho que assim, vocês estão me ouvindo, eu não sou... Eu quero encerrar com isso. Eu não sou um exemplo de perfeição daquilo que Deus fez. Tô aprendendo. Eu quero tirar todo o peso onde eu tenho que ser o líder perfeito. Eu tenho 20 anos. Eu sei o que é certo e o que é errado. Mas eu sei que durante o certo sempre vem o errado e é normal a gente aprender com os erros. Então eu quero encerrar com é normal você errar. Agora eu não tô falando que é normal safadeza. É normal você aprender com o erro. Então assim, eu quero trazer aqui que com 20 anos eu ainda estou aprendendo. Ainda não sei fazer as coisas. Ainda preciso errar mais, bater cabeça. E quando eu falo errar mais, é dentro do reino. Não é no inferno. É procurando tipo aprender. Assim, é eu com o meu pastor, né? É eu com o meu pastor, o pastor falando, para de ser preguiçoso. Ou, para de dar migué. Querendo fazer o certo. Ou, né?
Você era pra ter feito 5 posts, você fez só 3. Então, é desse jeito que eu tô falando. Fala, Deus! Era pra você fazer assim, você fez assim. Então, eu tô falando de dentro do reino, sabe? Eu não tô falando de ficar dando legalidade pra Satanás e pecados, não. Se bem que a gente é pecadores, meros pecadores, que estão cada dia precisando da graça de Deus. Exato. Mas eu quero terminar com isso. Você que tá crescendo agora, é um processo de cura. Você pode sim ser curado como minha mãe foi instantaneamente, mas eu fui curado e estou sendo curado ainda. Como eu ainda vou ser Processo quando gradativo, 90 anos. né? E aí entra, Patrick, que época você mais está acessando o lugar de cura? 2022. Eu me desintoxiquei, mas as curas na minha alma foi quando eu comecei a ver Deus fazendo tudo novo. Pra mim, pra encerrar aqui, você vai começar a ser curado de tudo quando você começa a ver tudo se fazendo novo de um jeito diferente. Então eu pegava 10 mulheres, hoje eu namoro. Glória a Deus. Fui curado. Mais um pouquinho, fui curado um pouquinho mais no profundo. Sabe? Antes eu tinha, os meus pais eram brigados comigo. Hoje meu pai é meu amigo, minha mãe é minha amiga. Fui curado mais uma parcela. Antes eu era dado pro mundo. Hoje eu tenho grandes amigos onde eu não preciso da atenção do mundo. Fui curado mais um pouco. Sendo curado durante o processo. A cada dia, né? É a melhor coisa que existe. E aqui para vocês, recomendações finais. Eu quero deixar para que vocês sirvam na igreja local de vocês, se divirtam, jogam beach tênis, joga futebol, veja canal de YouTube sábios, né? Não fica vendo essa galera. Aí. E cara, se diverte do mundo, desfrute daquilo que Deus fez como criação, que é a gente aqui, é esse mundo cheio de tecnologia. E não seja também aquele crente chatão, né? Seja você aquilo que Deus chamou. E leia a Bíblia, para encerrar, leia a Bíblia. É uma coisa que parece que eu sinto um peso quando eu não leio a Bíblia. Então, leia a Bíblia, de verdade. Não passa um dia sem ler pelo menos um capítulo. Um capítulo, não precisa ler ela inteira em um dia. Leia um capítulo, lê depois à noite. Leia aos poucos, é um processo. E obrigado novamente. Eu que agradeço. Isso foi muito legal. Começamos o ano com chave... Chama a galera aí, Reizão, vem cá, deixa eu mostrar essa galera aqui. Vem. Vem cá. Vem, dá Tudo namorando, não? Tudo namorando? Não. Eles estão no lobinho. Oh. Quem tá encalhado aí? Parece. Vem cá. Senta aqui, não, vem aqui, ó. Traz aqui pra dar um alô. Vem aqui, vem aqui. Você aqui. Pode passar tá aí, pode passar, nós estamos em casa aqui. Gente, fica aí. Ó, tá todo mundo aí? Abaixa. A galera que tá aqui. Você tá com... e aí? Vem cá. O pai. Vem cá que você vai... Esse é o Léo. Esse aí é nossa meta agora pro 2023. Jesus, toma ele. Tá aqui todo Gente, mundo. Ó, essa galera aqui sensacional hoje aqui no nosso debate-papo. Começamos o ano com chave de ouro e já declaramos aí pra vocês também um ano incrível, Amém. gente. Obrigado aí pela vida de vocês. Bispo. E até o nosso próximo debate-papo. Até lá! Bora.